A experiência da justiça pela fé em linhas gerais. Parte do artigo na Review and Herald de 4 de novembro de 1890, intitulado Cristo, o caminho da vida. Publicado em Mensagens Escolhidas, livro 1, páginas 358 a 365. Foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. O arrependimento associa-se à fé, e o Evangelho insta em que é necessário para a salvação. Paulo pregou o arrependimento. Diz ele: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versos 20 e 21. Sem arrependimento não há salvação. Nenhum pecador impenitente pode crer com coração para a justiça. O arrependimento é por Paulo descrito como uma piedosa tristeza pelo pecado, a qual produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Este arrependimento não tem em si coisa alguma da natureza do mérito, mas prepara o coração para a aceitação de Cristo como o único Salvador, única esperança do pecador perdido. Ao considerar o pecador a lei, sua culpa se lhe torna clara e lhe impressiona a consciência, e ele é condenado. Seu único conforto e esperança encontra-os em olhar a cruz do Calvário. Ao aventurar-se a crer nas promessas, tomando a Deus em sua palavra, vem-lhe à alma alívio e paz. Clama: Senhor, tu prometeste salvar a todos os que se achegassem a ti em nome de teu Filho. Sou uma alma perdida, desajudada e sem esperança. Senhor, salva-me ou pereço. Sua fé se apodera de Cristo e ele é justificado diante de Deus. Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador, pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ter lugar a justificação. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé que opera pelo amor e purifica a alma. Tiago escreve acerca de Abraão e diz: não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. São Tiago, capítulo 2, versos 21 a 24. A fim de que o homem seja justificado pela fé, esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e impulsos do coração, e é pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa. Sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor, mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para com ele sermos associados na obra da salvação. A fé é a condição sob a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A alma arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele, e é sua expiação e justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora,
Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versos 3 a 5. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça, e essa o pecador deve à lei. Mas é ele incapaz de a apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e ama tal qual ama seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça, e a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para luz maior. Pode dizer alegremente: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versos 5 a 7. Mas está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São João, capítulo 1, versos 12 e 13. Jesus declarou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São João, capítulo 3, verso 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 5. Não é baixa a norma que nos é posta em frente, pois devemos tornar-nos filhos de Deus. Devemos ser salvos como indivíduos, e no dia da prova seremos capazes de discernir entre aquele que serve a Deus e o que o não serve. Somos salvos como crentes individuais no Senhor Jesus Cristo. Muitos estão a perder o caminho certo, por pensarem que têm de alçar-se ao céu, que têm de fazer algo para merecer o favor de Deus. Procuram tornar-se melhores por seus próprios esforços desajudados. Isso jamais conseguirão realizar. Cristo abriu caminho morrendo como nosso sacrifício, vivendo como nosso exemplo, tornando-se nosso grande sumo sacerdote. Diz ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. São João capítulo 14, verso 6. Se por qualquer esforço nosso pudéssemos subir um único degrau na escada, as palavras de Cristo não seriam verdadeiras. Mas quando aceitamos a Cristo, as boas obras aparecerão, como frutífera prova de que nos achamos no caminho da vida, que Cristo é nosso caminho e que estamos palmilhando a vereda certa que conduz ao céu. Cristo olha ao espírito com que fazemos as coisas, e quando nos vê levando nossa carga com fé, sua santidade perfeita faz expiação por nossas faltas. Quando fazemos o melhor possível, ele se torna nossa justiça. Requer todo o raio de luz que Deus nos envia o tornar-nos a luz do mundo.